Graça e paz, alunos e alunas, aqui Pastor Wagner Dias, seu professor da Academia Apostólica Via Amor. Roda a vinheta! A aula de hoje é sobre a Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, mas é importante que eu conte um pouquinho do cenário que está envolvido na constituinte dessa cidade. Isso por volta de 350, a cidade ainda se chamava Crênides, onde no caso depois vai passar-se a chamar a cidade de Filipós por conta do grande conquistador Filipe da Macedônia, que a conquista e toda aquela região da antiga Caia passa então a ser denominada Filipos, E a sua localização estratégica entre a cordilheira das montanhas que dividia a Trácida da Macedônia e da Ásia e da Europa. Isso também conta que em 168, ainda antes de Cristo, a cidade caiu nas mãos dos romanos, com o advento do Império Romano, com as suas falanges, com as suas legiões. Por fim, essa cidade também vai cair nas mãos dos grandes conquistadores romanos. Em 42, Marco Antônio e Otávio derrotaram Brutus e Cássio, justamente nessa região, numa guerra épica. A história da fundação dessa igreja é interessante porque está sendo narrada, inclusive, lá em Atos, capítulo 16, isso por conta da primeira viagem de Paulo à Europa, no caso, a segunda viagem missionária do apóstolo. O tema é interessantíssimo dessa carta, é a alegria no sofrimento. Paulo, embora estivesse escrevendo de uma prisão, ele está escrevendo de uma forma bem entusiasmada, motivadora, alegre. Aqui Paulo coloca justamente a doçura da sua pena, do seu coração, para que pudesse falar àquela igreja. Meyer Pearman disse que é a epístola mais doce do apóstolo, Dos escritos de Paulo, essa aqui, com toda certeza, é a escrita mais doce, segundo o grande teólogo Meyer Pearman, que a gente sempre cita aqui. Uma outra coisa aqui é que ele expõe o seu coração diante de todos aqueles que lhe enviaram uma grande oferta. Por isso, inclusive, é que fora escrita. Paulo queria demonstrar a gratidão. Gratidão aos filipenses que, muito embora na segunda viagem que fora feita, nenhuma outra igreja de qualquer cidade havia se lembrado de Paulo diante desse momento difícil que o apóstolo vivia. Mas os filipenses tinham gratidão ao coração e fizeram então essa grande oferta que é levada por Epafrodito, que quase perde a vida também para levar essa oferta. E Paulo então, tendo recebido muito mais do que o donativo, muito mais do que a doação, Paulo se sentiu grato porque o evangelho estava florescendo e entenderam da responsabilidade, da comunhão que ali, no caso, estava sendo expressa por aquela doação. No caso aqui da escrita, de quando for a escrita, é importante colocar que temos duas possibilidades, porque Paulo fala que ficou preso tanto em Cesareia quanto em Roma. Ora, se a primeira versão de Cesareia for uma visão a ser considerada, essa carta pode ter sido escrita entre 56 e 58. Mas se for por Roma, também em 59, ou seja, de 56 a 59, seja em Cesareia, seja em Roma, pois não temos condições de saber precisamente qual prisão se tratava essa, nós temos aqui a data aproximada entre 56 e 58 ou 59 depois de Cristo. E ele escreveu num lugar lúgubre, totalmente fechado, totalmente úmido, mas levando em consideração a alegria, a gratidão em ter recebido uma doação dos filipenses, pois Cristo estava ali sendo cada vez mais exaltado. No capítulo 2, no versículo 5, inclusive, tem uma grande orientação do apóstolo dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e ali celebra num hino marcante da igreja primitiva, ali eternizado nessa carta. Eu te convido a fazer essa leitura. O esboço dos Filipenses está assim, colocado. Tem uma introdução, o bloco 2, uma circunstância de prisão de Paulo. Ele vai explicar os motivos. Pregando o evangelho, garantiram as bênçãos, criaram um dilema para Paulo. O bloco 3, exortações, que vem, no caso, com uma vida digna do evangelho, reproduzir a mente de Cristo, cultivar a vida espiritual, muito importante, no capítulo 2,
cessar com os murmúrios e questionamentos, no capítulo 2 ainda, do verso 14 ao 18, e o quarto bloco vem então com recomendações e planos para os companheiros de Paulo. Vem Timóteo, capítulo 2, do 19 ao 24, Epafrodito, no 2, do 25 ao 30, aí entra o bloco quinto, que é advertências contra o erro, contra os judaizantes, contra o sensualismo, conclusão, apelos finais, reconhecimento das dádivas dos filipenses, ou seja, gratidão, saudações e, como era também do estilo paulino, desejar uma bênção sobre a vida daquela igreja. Então está aí diante de vocês o manual da alegria, como está escrito no capítulo 4, regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos, ou seja, se alegrem, e outra vez vos digo, se alegrem mais ainda, é a carta da alegria paulina, muito embora o contexto seja de prisão. É assim que o cristão vive e é assim que ele vai vencendo todas as barreiras que lhe são impostas por conta do Evangelho. Eu te espero quarta-feira, nesse mesmo horário, aqui nas plataformas digitais da Via Amor, na Academia Apostólica Via Amor. Deus abençoe e até a próxima!